A indústria de bens de capital no Brasil. Essa indústria que produz bens de capital emprega os investimentos no setor de bens de capital. Afinal, o que são bens de capital? Bens de capital são todas as máquinas e equipamentos utilizados nas diversas cadeias produtivas de bens e de serviços, que não sofrem transformação ao longo do processo, como acontece com as matérias-primas. Sacou? Nada como exemplos para esclarecer. Vamos lá. O edifício onde se instala uma indústria é um bem de capital. A linha de produção de uma máquina agrícola também. A própria máquina agrícola é um bem de capital usado na produção de alimentos. O fogão da sua casa é um bem de consumo, mas o fogão usado na cozinha de um restaurante é um bem de capital. A indústria de bens de capital fabrica produtos feitos para produzir novos produtos. Deu para entender? Existe um pequeno clube de não mais do que 15 países que tem uma indústria de bens de capital relevante. O Brasil faz parte. No nosso caso, são mais de 6.000 empresas dos mais diferentes portes, espalhadas por toda a geografia brasileira, capital nacional e estrangeiro, que fabricam desde pequenos instrumentos até centrais hidrelétricas gigantescas, né? A indústria de bens de capital brasileira teve início com o plano de metas implementado pelo presidente Juscelino Kubitschek na década de 1950 e sua consolidação se deu no final dos anos 1970, com o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, voltado a estabelecer um parque industrial forte para atender ao mercado interno. A indústria de bens de capital é uma indústria que tem uma posição chave no tecido industrial de qualquer país industrializado, porque ela é a indústria que fornece para todas as outras indústrias, uma vez que todas elas precisam de maquinário para produzir seus produtos. O governo impedia a importação de bens de capital que tivessem similar nacional, mas facilitava a importação de máquinas e equipamentos que não eram produzidos aqui, para com eles modernizar nossas indústrias. Assim, a indústria brasileira de bens de capital se estabeleceu com vigor, mas concentrada em produtos de baixa tecnologia. Com a abertura do mercado nos anos 1990, sem medidas regulatórias, a importação de peças, máquinas e equipamentos com maior tecnologia deixou de ser apenas complementar e atingiu em cheio nossa indústria de bens de capital. Várias empresas de máquinas sobreviveram fazendo isso, importando o coração, o cérebro e os órgãos vitais da máquina e acabando a montagem aqui, ou importando as máquinas prontas e fazendo pequenas adaptações e revendendo no Brasil como se fossem comerciantes. Nenhum país, em sã consciência, vamos dizer assim, vai botar imposto de importação sobre máquinas e equipamentos que você não produz, porque isso vai prejudicar o investimento. O Brasil é um país que tem um sistema tributário tão maluco que você acaba tributando investimento, segundo algumas estimativas, em torno de 16%. Embora o governo vem tentando desde 2004, com vários planos de desenvolvimento da indústria, transformar, mudar esse quadro, a gente ainda observa que foi cruel o que aconteceu, que até hoje a indústria ainda sofre com esse processo. Essa é a proposta da CNM, que quem estiver aqui dentro financia as nossas empresas para que elas se tornem autossuficientes em tecnologia, que se tornem competitivas. É isso que nós estamos discutindo dentro do Plano Brasil Maior. O domínio de uma tecnologia, de qualquer processo industrial, começa com o domínio da tecnologia para fabricar as máquinas que vão nesse processo industrial. Portanto, é uma questão de soberania tecnológica ter um parque industrial de bens de capital relevante. A valorização cambial e o chamado custo Brasil têm também forte impacto sobre a indústria de bens de capital, pois eles favorecem ainda mais a importação de produtos com maior valor agregado e inibem a pesquisa e desenvolvimento de produtos de alta tecnologia aqui no Brasil.
Não é verdade que o Brasil não investe, né? Tanto é que nós temos atraído até grandes empresas internacionais para botar o seu centro de P&D no Brasil. A GE é um exemplo disso. O que a gente confunde um pouco é o que é competitividade sistêmica, ou seja, o Brasil não é competitivo, não é o setor de bens de capital que não é competitivo. O empresário posterga o investimento em desenvolvimento tecnológico, né? Posterga ou cancela, né? E esse é um problema bastante grave, porque é um ciclo vicioso. Eu não invisto porque eu não tenho perspectiva de demanda e porque eu não invisto, eu não sou competitivo, a demanda não vai chegar nunca. Se eu tenho mercado, eu vou desenvolver aqui, né? E as empresas brasileiras, elas têm estrutura e elas fazem P&D, apesar de tudo isso. O governo federal tem encarado o desafio de romper o ciclo vicioso, iniciando um outro virtuoso, através de uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior lançada em 2004. Apesar do momento conturbado da economia mundial, o Plano Brasil Maior, lançado em 2011, avança no enfrentamento desse desafio, adotando medidas para a desoneração da produção e da exportação de produtos, ampliação do crédito e incentivos fiscais, inovação e competitividade. Foram todas medidas que nós aplaudimos, porque são medidas importantes, que vão na direção certa, né? Mas se você colocar isso em termos de número, talvez melhore a tua competitividade 10%. Que não é pouco, é bastante. Mas para uma defasagem de 37%, produzir no Brasil custa 37% mais caro. A mesmíssima máquina que custaria 100 dinheiros na Alemanha, custa aqui no Brasil 137 dinheiros. Você sabia? Para construir uma retroescavadeira são utilizadas cerca de 3.500 peças. As máquinas hoje são fantásticas, né? Quase que um carro de luxo, a gente fala aqui. Sou operador de máquina, trabalho na máquina dobradeira. Quando eu entrei em 78 na Dinapac, eu era carteira branca que se falava na época, né? Eu entrei aqui moleque. Com o propósito de virar soldador, porque eu acho que é uma profissão que eu gosto bastante, entendeu? Porque além de tudo, é uma arte. Segundo dados do DIEESE, a indústria de bens de capital representa hoje 23% de toda a indústria do ramo metalúrgico, empregando em aproximadamente 23.450 estabelecimentos cerca de 550 mil trabalhadores, 30,3% em empresas de porte médio. 66,8% possuem ocupações em áreas manuais. E a primeira mulher aqui, né? Nossa, foi um orgulho que abriu bastante portas para muitas mulheres aqui. As mulheres são 12,5% desses trabalhadores e sua remuneração é 21,1% menor do que a dos homens. É um setor de alta rotatividade. 37,8% desses trabalhadores ficam em média 1 ano em cada emprego. Ele demite os trabalhadores com maiores salários e contrata para o mesmo posto outros trabalhadores pelo piso, com menores salários. Então ele consegue reduzir os custos. O que é conquistado pelos trabalhadores nas campanhas salariais, ele consegue mudar. Tira o salário mais elevado e entra o trabalhador com um salário muito mais baixo. Então, né? E às vezes fazendo função de que não é função deles, porque dentro das empresas aqui nós temos o caso de trabalhadores que fazem, são operadores e ganham como auxiliar. É um setor de grande empregabilidade, porém, grande rotatividade e salários baixos. Então esse processo de rotatividade não permite que o trabalhador acumule essa experiência, que a gente consiga ir para novos setores, para novas fases na indústria de bens de capital, com maior inovação, que é necessário um trabalhador mais qualificado, com acúmulo de casa, que consegue exercer essas funções. Então essa rotatividade também não permite que a gente consiga alçar novos voos dentro da indústria de bens de capital. Já faz 1 ano e meio que eu estou na companhia.
Está chegando bastante direção nova. Os velhos acho que tem poucos, a direção nova tem bastante. Nós queremos um contrato coletivo, não é para o setor, é para o ramo metalúrgico todo, incluindo todos os setores. A gente quer que essa política de proteção ao trabalhador, de garantia das melhores condições de trabalho, ela prevaleça em todas essas empresas. Eu monto a parte do motor da máquina. Trabalho fazendo roscas, parafuso, enfim, peças cilíndricas no geral. Eu trago as linhas, as peças que são necessárias, as peças menores, tipo parafuso, porca, arruela, os utensílios menores que a linha necessita, eu abasteço na JS. A indústria de bens de capital pode ser estimulada por necessidades de outros setores a desenvolver novas tecnologias. E a agricultura é um bom exemplo. Não tem máquinas para cana para importar. Então há um desenvolvimento. É o tipo do caso em que a concorrência internacional é menos agressiva. Por quê? Porque é uma especificidade do mercado brasileiro. Então, o investimento para a adaptação de máquinas que já existem ou a criação de novas máquinas para esse segmento específico é um caso bem sucedido que pode ser ampliado para vários segmentos. Isso vale para cana, vale para uma dezena de outras culturas, né? Localizada na região da Chapada, em Vacaria, Rio Grande do Sul, a Fazenda Cerquinha produz grãos e sementes numa área plantada de 1.500 hectares, utilizando alta tecnologia. A gente foi vendo que a padronização da produção seria bem interessante, né? Produzir o máximo da terra em todos os lugares da propriedade. Foi por isso que a gente optou por implementar a agricultura de precisão na fazenda. A agricultura de precisão é baseada em informações obtidas por estudos do clima e do solo, onde será feito o plantio. A partir das informações é decidida a quantidade de agrotóxicos e adubos a serem utilizados de acordo com a necessidade de cada trecho do terreno, para que a produção seja homogênea e a maior possível. Se você tratar de uma forma uniforme, tem setores que estão sendo uma quantidade enorme de insumos, né, agroquímicos, e outro setor que precisaria um pouco mais, né, está sendo subaproveitado. As máquinas hoje são fantásticas, né? Quase que um carro de luxo, a gente fala aqui. A gente está trabalhando numa cabine silenciosa, com ar-condicionado, com equipamentos touchscreen. A gente pode ver aí essas máquinas novas, né, com GPS, computador de bordo. Então o trabalhador também tem que se qualificar um pouquinho para poder corresponder com essa necessidade que a gente tem. O sujeito que opera aquela colheitadeira ali, o cara tem que fazer um curso na empresa, o cara é contratado R$8.000 no mês. Quer dizer, esse é um Brasil que está mudando. Então, assim, a gente pensa assim, pô, a soja tal, não agrega valor. Tudo bem, mas o que tem atrás, porque você está dominando um sistema, você não está dominando só o final. Entendeu? A tecnologia de fazer aquela soja é uma tecnologia que é nossa, que é da Embrapa. A mecanização e modernização da agricultura do Rio Grande do Sul é a prova de que um setor interfere no outro diretamente. Aqui a indústria de bens de capital teve de desenvolver tecnologia adequada, o que contribuiu para o aumento expressivo da produção. Eu e meu filho, né, nós fizemos só nós dois, né? Esse programa Mais Alimentos, ele é importante, né, na medida em que ele subsidiou, deu incentivos para a indústria, mas para beneficiar todo esse setor da agricultura familiar. O programa Mais Alimentos faz parte do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, do Governo Federal. É uma linha de crédito para o financiamento de infraestrutura de produção para a agricultura familiar, com o objetivo de integrar os pequenos produtores à cadeia de agronegócios. Esse programa do Mais Alimentos aí favoreceu muito o pequeno produtor. Ele também vai segurar o agricultor 10 anos na lavoura, porque 10 anos para pagar. O maquinário que tem hoje a gente faz mais com menos tempo. Então a gente produz soja, milho, trigo, centeio. Hoje o PRONAF Mais Alimentos ele tem como foco o financiamento, a aquisição de bens de capital e máquinas e equipamentos para o produtor familiar, né?
permitindo com que ele tenha um salto tecnológico da sua produção e, obviamente, consiga aumentar a sua renda familiar. Quem é que não gosta de dirigir um carro novo ou trabalhar com uma máquina nova, né? Você tem ideia de como se faz uma máquina dessas, essa colhedora de cana, esse bem de capital? Vamos aprender com quem faz. Aqui é o Box Zero, aqui que começa a montagem da colhedora de cana. A gente monta o picador, é feita a montagem e a regulagem das facas, e divisor de fluxo e motor. Trabalho no Box 1, onde são feitas as montagens dos rolos, do corte de base do rolo tombador. Esse daqui é o Box 2 da máquina, da linha da cana, e nele nós montamos as mangueiras hidráulicas. Praticamente 90% do box é composto disso. Aqui nós descemos o motor no chassis, fazemos toda a fixação do motor, fazemos a ligação do corte de base, fazemos a ligação do bloco do picador e todo o sistema hidráulico do motor. Trabalho em box 4, aqui a gente coloca o cooling pack na máquina, que é o radiador, premonta ele em cima, coloca os parafusos, liga os tubos e mangueira. Aqui nesse box é feita a pré-montagem da cabine e a fixação da cabine no chassi da máquina. Esse é o box 6, é o último box da linha de montagem, onde é feito a parte final da máquina, esteira, o elevador, a parte de abastecimento da máquina, a gente baixa o programa software também. E é isso, a máquina está pronta. Você sabia? Plataformas marítimas para exploração de petróleo, navios, hidrelétricas, estações captadoras de energia eólica são exemplos de bens de capital? E ela consegue vender, ela consegue competir apesar de tudo. A Stara é uma empresa familiar fundada há 54 anos. Produz máquinas agrícolas para a agricultura familiar e também para os grandes produtores do agronegócio. Seus produtos são comercializados no Brasil e exportados para 35 países. O diferencial? Investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. A empresa é uma referência em agricultura de precisão. A agricultura de precisão ela iniciou conosco no ano de 1999 para o ano 2000, quando nós começamos a importar aparelhos de GPS para uso agrícola de uma empresa americana. E hoje nós temos mais de 7 milhões de hectares no Brasil que já trabalham sob o sistema de agricultura de precisão. A Stara acabou de desenvolver um trator revolucionário. Ele muda totalmente o conceito mecânico de funcionamento do trator. A inovação tem permitido que nós entremos em mercados que nós nunca sonhávamos em entrar e tem permitido que nós entremos em produtos, da nossa linha de produtos que nós não participávamos, que nós não tínhamos em nosso mix de produtos. Essa empresa já foi procurada pelos grandes players internacionais, é a primeira fabricante de trator nacional, com tecnologia desenvolvida no Brasil, desenvolvida nela, e ela consegue vender, ela consegue competir apesar de tudo. Meu sonho sempre era conseguir um dia entrar na empresa. Eu entrei trabalhando na limpeza. Daí depois de 8 meses eu fiz curso de solda, trabalhei na solda, e da solda eu fui para a dobradeira. E hoje trabalho num desses. Comecei como preparação de peças que vai para a pintura. Depois fiz o curso de solda, comecei a soldar. Fazem 8 anos que eu sou soldador. E agora terminando com o colégio, pretendo fazer um curso técnico e subir um pouquinho mais, né? Diferentemente das colhedoras de cana, dos tratores, caminhões e outros bens de capital fabricados em quantidade para atender à demanda do mercado, há máquinas e peças que são únicas, produzidas com finalidade específica para um cliente específico.
são os chamados bens de capital não seriados, fabricados segundo normas e padrões técnicos. O diferencial de uma indústria dessa natureza é justamente o conceito, a qualidade do projeto e a habilidade em executá-lo exatamente segundo as necessidades do cliente. Bens sob encomenda, ela tem uma particularidade muito grande. Ela inicia na percepção da intenção do cliente. É muito importante saber ouvir, saber entender qual é a real necessidade e trazer para dentro da engenharia, para dentro dos nossos órgãos competentes, a análise e a apresentação da solução. Ou seja, hoje não se vende um produto, vende-se uma solução. Não só chegar lá, entregar a máquina e beleza, tchau, até mais. É ele ser um provedor de serviço tecnológico. É ele ser, digamos assim, visto como um parceiro fundamental para a empresa estar atualizada no seu segmento. A indústria Máquinas Piratininga, quando fundada há mais de 50 anos em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, tinha como foco a produção de açúcar e álcool, o setor sucro-alcooleiro, a principal atividade econômica do estado na época. Orientada pela dinâmica de diversificação industrial regional, puxada pelo desenvolvimento do polo industrial de Suape, a indústria Máquinas Piratininga ampliou sua carteira de clientes. Caminhou também para a área cimenteira, que é um dos ativos principais da região, e hoje atua também em outros segmentos, como a hidrogeração, a eólica, óleo e gás, siderurgia, mineração e outros similares. Para nós é um grande desafio, um aprendizado, onde está sempre vendo a melhor exposição das peças para trabalhar, as melhores situações para desenvolver o mais rápido possível, né, e com a segurança e com a exigência do cliente nos pede. O Brasil absorve hoje 90% do mercado de energia eólica da América do Sul. A IPSA, empresa argentina com foco na geração de energia a partir de recursos renováveis, mantém no Brasil 80% de suas operações, produzindo principalmente para esse setor, mas também atuando fortemente no setor hidrelétrico. Os principais projetos são a Central Hidrelétrica de Belo Monte. Estamos também trabalhando na hidrelétrica, em uma hidrelétrica no sul do estado de Mato Grosso do Sul e completando algumas outras em outras regiões do país. A empresa, que gera cerca de 1.600 empregos diretos na produção, desenvolve projetos em parceria com o FINEP, empresa pública que investe em soluções inovadoras para o desenvolvimento sustentável do país. A gente está atualmente fazendo investigações na área de prototipos de geradores eólicos y en ciertos tipos de usinas hidroeléctricas, en particular turbinas hidroeléctricas, para características como as do mercado brasileiro com relativamente baixa queda. Respeito da energia eólica, estamos trabalhando no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e acho que no Pará também. As máquinas que nós faz aqui, nós mandamos para os parques eólicos, Bahia, Santa Catarina, Ceará, entendeu? É gratificante, é uma honra trabalhar nessa empresa, entendeu? Você vê um produto que você começou a produzir aqui, que está fazendo bem para o nosso planeta. A energia renovável é um trabalho importante, tanto para nós, porque não está fazendo mal ao meio ambiente. De um lado, o fantasma da desindustrialização. De outro, a oportunidade de inovar, desenvolver tecnologia nacional, conquistar competitividade. Dúvidas sobre qual seria o melhor caminho? O Brasil precisa criar sua própria agenda. Ele precisa olhar para si próprio mais e mais e falar assim, olha, o que é importante, o que eu preciso fazer e vou investir nisso. No próximo programa nós vamos mostrar outros casos de sucesso da nossa indústria de bens de capital. Mas, mesmo com a evolução de alguns segmentos, a nossa indústria de bens de capital corre sérios riscos de desindustrialização. O que fazer para enfrentar o problema? Você vai ver no próximo programa. Até lá!